Oiê! Cheguei, enfim, com este vídeo, tudo sobre a minha reconversão e a minha volta à Igreja Católica. Desde que eu vim falando sobre esse assunto e mostrando o fortalecimento da minha fé, mostrando os meus estudos e tudo isso no Instagram, esse vídeo tem sido muito pedido, então hoje eu estou aqui para entregar para vocês, para abrir o meu coração e contar exatamente sobre essa minha caminhada. Então pega o seu cafezinho e vamos comigo. Vou começar do começo. Nasci, fui batizada, a minha família, dos meus pais, a gente é católico, e aí fui batizada bebezinha, batizada na Igreja Católica, lindo, maravilhoso. Estudei a minha vida inteira em colégios católicos, então escolas de freira, escolas de padre. Fiz a primeira comunhão na minha escola e pronto, foi o que eu fiz. Na minha casa a gente não tinha essa direção espiritual, eu não tinha conhecimento dos sacramentos, eu não tinha conhecimento da doutrina, eu não tinha nada. A minha mãe, ela sempre teve a fé dela, da forma dela, do coração dela, então ela fala isso até hoje. Eu acho que eu nunca fui numa missa com a minha mãe, a não ser uma que eu a levei esses dias, mas ela diz, né, que ela tem a forma dela de rezar, a forma dela de se conectar com Deus, e ela acredita nisso, enfim, a gente nunca foi a uma missa em família, salvo as sessões, né, de algumas talvez no sétimo dia, essas coisas assim. Meu pai, por muito tempo, eu ouvi praticando a fé católica, então ele ia na missa todos os domingos. Meu pai já leu a Bíblia não sei quantas vezes, conhece muito da igreja. Algumas vezes eu cheguei aí com ele enquanto criança na missa, mas também não era uma coisa que a gente tinha como prioridade dentro de casa, né? Nem eu, nem meu irmão. Eu cresci dessa forma, né? Não buscando a igreja, não seguindo, não sabendo, não tendo conhecimento. Pra você ter noção, eu nem sabia que não ir nas missas aos domingos era pecado. Não tinha nem esse conhecimento. E fui vivendo dessa forma. Por um tempo, né, eu tive uma amiga na escola que eles eram muito católicos, então eu chegava a ir nas missas com eles. Quando a gente dormia na casa dela, a gente tinha que ir na missa no outro dia. Enfim, essas eram as minhas referências. Mas eu sempre tive aquele, eu não sinto Deus na igreja, não me toca, não me chama, enfim. Até que cheguei na vida adulta e essa falta da espiritualidade foi me fazendo falta, de fato. Eu sempre vivendo muito, conquistando muitas coisas, agindo, me movimentando, mas eu sempre vazia ali, sempre, hoje em dia eu entendo o que era, né? Mas eu sempre, de alguma forma, nunca feliz plenamente. E chegou um momento ali na minha vida adulta que eu comecei de fato a entender que eu precisava disso, assim, que era Deus que eu precisava. E aí, para quem já passou por isso, para quem já viveu isso, né, eu comecei aquela busca. Então, fui espiritismo, cheguei a tomar passe, fui bezendeira, fui não sei aonde, até que me mudei para Belo Horizonte. E quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu fiquei perto do meu irmão, e o meu irmão também, né, quando saiu de casa e que casou, a esposa dele tinha isso, né, dessa fé e desse Deus em primeiro lugar, só que eles eram igreja evangélica, então ele acompanhou a ela, como a gente também não tinha, né, isso em casa, acredito que tenha sido mais fácil também para eles converter. E aí eles converteu, e aí eu comecei a ver na casa do meu irmão acontecer coisas que eu queria muito para minha vida, que era isso, esse Deus em primeiro lugar, sabe, essa entrega da vida para Deus, essa confiança em Deus e tudo isso que eu queria muito para mim. Então eu, estando lá e estando por perto, comecei a frequentar e comecei a sentir esse preenchimento assim no meu coração. Então, comecei a conviver, comecei a frequentar, e a ler a Bíblia, e a estudar, e fiz, né, fazer cursos, enfim, tudo na igreja evangélica lá. E nesse meio tempo, eu conheci o Magno. E o Magno, extremamente católico, apostólico, romano, fidedigno demais a fé dele, uma fé inabalável, lindíssima de ver. E aí a gente ficou nesse por um momento, assim. Eu me batizei na igreja evangélica, ele seguindo a fé dele da igreja católica. E em um primeiro momento, assim, de se conhecer, ele até falou pra mim na época, ele falou assim, olha, você acha que tem possibilidade de você se converter? Porque eu acho que pra gente ficar junto, não tem como ser de outra forma. E eu era tão sem noção dessas coisas, gente, eu não tinha tanta noção mesmo do que era tudo isso, que eu não tive noção do que era isso. E eu falei com ele, sim, tudo bem, mas eu não levei a importância disso na época, sabe? E eu falei, não, sim, em algum momento a gente conversa sobre isso, enfim.
E continuamos assim por um tempo, enquanto estávamos lá em Belo Horizonte. E a gente saía de casa, ele ia pra missa, eu ia pro culto. E aí ele se manteve no posicionamento dele, na fé dele, nunca me julgou, nunca, sabe, me obrigou, nunca me colocou na parede, do tipo, ou você vem ou não vai dar pra gente ficar junto, nunca me forçava a ir na missa, muito pelo contrário, ele saía da missa e me esperava lá no final do culto. E até aí eu ainda não tava tendo muita noção disso também não, sabe? Tipo, pra mim tava ok fazer assim. A gente ia se casar, e aí muitas pessoas até começaram a perguntar como é que vocês vão fazer isso, e eu ficava nervosa na época, sabe? Eu falava, ai gente, qual que é o problema? Que não sei o quê, pra gente não tem nada a ver, que isso, aquilo. Eu não tinha conhecimento nenhum, mesmo. Mas Deus sabe o que faz, né, gente? Deus vai fazendo tudo muito direitinho. Então, o tempo foi passando, voltamos para Juiz de Fora. Quando nós voltamos para Juiz de Fora, eu me afastei novamente, porque aqui não tinha o apoio do meu irmão, aqui eu não tinha a igreja, né, que a gente tinha lá. Então, eu me afastei totalmente de novo e fiquei completamente órfã, digamos assim, de Deus. E o Magno, ainda na sua fé ali, constante, né, ativo, vivendo, rezando texto, indo pra missa e tudo mais, mas eu, tipo, achava isso lindo, mas assim, enfim. Então vivemos assim por bastante tempo, batizamos o José na igreja católica, e na época eu lembro que eu falava que estava fazendo aquilo pelo Magno, porque eu sabia que aquilo era importante pra ele, tadinho de mim, né, gente, enfim. Mas fomos vivendo assim, ele ia pra missa, eu ficava em casa com o José era pequeno, então ele ia pra missa todos os domingos e eu ficava esperando ele. Então, até que, eu não sei explicar, gente, o que aconteceu. Eu fui tocada, de fato, Magno fala que é um chamado, que foi um chamado, e eu fui tocada. Na quaresma desse ano, Aí no começo desse ano eu comecei a acompanhá-lo na missa. Porque aí o que aconteceu? O José cresceu e quando o Magno saía pra missa, ele começou a falar que ele queria ir também. Então iam os dois pra missa. E era um momento que eu ficava em casa, tomava um banho, assistia um filme, alguma coisa, que não sei o que. Eu comecei a achar aquilo ruim. No começo eu achava ótimo, depois eu comecei a achar aquilo ruim. Eu falei, poxa. Tava vendo se o microfone tava ligado. Poxa, eles estão lá e eu tô aqui. Enfim, eu comecei a achar aquilo ruim. Do final do ano passado, mais ou menos. E aí eu comecei a ir junto. Magno nunca me chamou pra missa. Ele falava assim, estou indo pra missa. Aí o José falava, quero ir. Aí ele ia. Ele nunca falou, vamos à missa? Nunca. E aí, beleza. O José começou a acompanhá-lo, e aí eu comecei, poxa, também quero, né? Tipo assim. Quando foi na quaresma desse ano, um pouco antes da quaresma, eu entrei numa outra onda de, digamos, depressão, assim. Mas eu entrei numa outra onda de insatisfação com a minha vida, e, enfim, pensamentos malucos. E isso veio me acompanhando, tá? Essa vida instável veio me acompanhando, conquistando muitas coisas, mas sempre muito triste. Conquistando tudo que eu queria, mas sempre incompleta. Isso sempre veio junto comigo. Mau humor, sabe? Minha mãe, lembra que minha mãe falava isso comigo, nossa, minha filha, você tem tantos motivos para ser feliz, para sorrir, para agradecer, e eu nunca. Então, isso vinha me acompanhando. E aí, um pouquinho antes da quaresma desse ano, isso veio muito forte. Muito forte. Magno até falou, amor, o que você acha de fazer uma terapia e tudo mais, enfim. E aí eu falei, cara, eu sabia que não era caso de terapia. E aí, o que eu falei? Bom, eu acho que eu preciso me aproximar de Deus de novo, de alguma forma. E aí, eu me fiz um propósito antes da quaresma, independente de quaresma, até porque, gente, eu nunca nem vivi quaresma. Quaresma, pra mim, era ficar, tipo assim, 40 dias sem chupar chiclete, aleatório. Então, antes um pouco da quaresma, me veio esse sentimento, comecei a ser tocada. E aí, eu falei, bom, eu acho que eu tô ficando muito em rede social, eu acho que eu tô me comparando muito, eu acho que eu tô enlouquecendo. Então, eu quero dar um tempo de rede social. Até compartilhei isso aqui lá no Instagram. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou me fazer um propósito de diminuir o tempo de rede social e aumentar o tempo com Deus. Então, eu só vou entrar no Instagram, tipo, pra trabalhar, então eu entro, respondo, posto e tudo mais e saio. E se me der vontade de entrar no Instagram, de fazer alguma coisa no celular, eu vou fazer alguma coisa que me conecte com Deus. Então, eu vou buscar acompanhar pessoas que falam disso, vou buscar seguir pessoas que compartilham sobre isso, enfim. E assim eu fiz.
comecei a conseguir reduzir muito meu tempo de Instagram, ficava 20 minutos por dia. E comecei a acompanhar, de fato, pessoas que eu já admirava, que tinham uma vida que eu admirava e que era baseada em Deus. Então eu comecei a me aprofundar nessas pessoas. O Magno seguia muitas pessoas dessas, então eu tive como começar ali. E aí foi quando no primeiro dia da quaresma, na verdade no segundo dia da quaresma, eu acordei. Era 4 e pouca da manhã, eu acordei e eu levantei. Quando eu cheguei na sala, o Magno estava rezando o rosário do Frei Gilson. Eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo, minhas amigas. Quem era Frei Gilson, o que era rosário, o que estava acontecendo. Eu só cheguei na sala, vi o Magno com o terço na mão, falei, poxa, acho que eu vou com ele. E aí eu sentei do lado dele e comecei a rezar junto com ele o rosário. Ave Maria, 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 Pai Nosso, Ave Maria, e Frei Gilson cantando, e aquilo não acabava. Eu falei assim, gente, o Magno reza o terço todo dia, mas não demora tanto tempo assim todo dia. Enfim, deu 6 horas da manhã, acabou, e o Magno disse, nossa, não vai dar para fazer o rosário não, demora muito. Eu falei, bom, acho que isso aqui então é o rosário. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e a estudar o que estava acontecendo. E aí eu comecei a estudar, comecei a acompanhar a Frei Gilson, entendi que o rosário era aquilo ali, que iam ser 40 dias, que era 4 horas da manhã, me propus a fazer, falei, bom, então eu vou fazer. E aí ali, minhas amigas, tudo se transformou na minha vida, tudo mudou, eu fui de fato tocada, fui chamada, e eu comecei a querer cada vez mais, aí na quaresma eu comecei a fazer a missa diária, eu comecei a ir na missa. Nesse meio tempo, eu encontrei um podcast, já até compartilhei lá no Instagram, esse podcast, que é a Santa Missa Explicada. E aí, a minha visão para a missa virou outra coisa também. Eu comecei a entender cada passo da missa, o que é cada coisa, o que acontece em cada momento. E eu fiquei completamente apaixonada pela Santa Missa. Completamente apaixonada. Então eu comecei a aderir à Santa Missa diária, com o rosário também de manhã, e fui me entregando, fui vivendo e ao mesmo tempo em paralelo estudando e pedindo, né, orientações e conversando e o Magno me situando, e foi dessa forma que aconteceu a minha reconversão. Quando eu vi, eu já estava completamente tocada, sedenta por Deus, sedenta por Jesus, sedenta por trazer tudo isso para a minha vida, por viver isso na nossa casa. E o que me deu esse gatilho, de fato, foi o José. Em algum momento, eu comecei a analisar e aí começaram a acontecer várias coisas, assim, escandalosas no mundo, né, com crianças, com adolescentes. Então, esses casos que a gente vê na internet, sabe, de adolescente que engravidou de roleta russa, adolescente que não sei o que lá. E como mãe, isso começou a me assustar muito, muito. E eu falava, meu filho de Deus, Magno, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente precisa criar uma base para o José? A gente precisa fazer, a gente precisa criar um bom homem, a gente precisa entregar o caráter. E foi quando eu, de fato, fui tocada. Deus falou no meu coração, sabe? Mesmo. Que a gente só ia conseguir fazer isso se a gente tivesse uma base forte dentro de casa. Um caminho da verdade dentro de casa. Se eu e o Magno seguíssemos a mesma fé, se a gente vivesse Deus na nossa vida em primeiro lugar, que a gente só ia conseguir fazer, mostrar isso para o José e fazer dele um bom homem se fosse dessa forma. Então foi isso que me foi o gatilho, foi assim que Deus falou comigo, e aí eu comecei a ser tocada, comecei a ser chamada e tudo começou a acontecer. E tudo começou a acontecer, a minha vida começou a se transformar de um jeito absurdo, inexplicável, não consigo falar para vocês. O meu relacionamento, o meu casamento, a minha maternidade, o meu relacionamento com meus pais, com o meu irmão, com as pessoas no meu trabalho, tudo, a minha vida se transformou. Eu não tenho mais aquele sentimento horrível que eu tinha de não ver sentido nas coisas, de viver no automático, de viver cumprindo tabela, de acordar porque eu tinha que cuidar do José. Não, sabe? Isso não existe mais. A minha casa hoje é uma outra casa. A minha casa hoje, ela tá organizada, ela tá arrumada, ela tá limpa, ela tá cheirosa, sabe?
Eu não fico mais me lamentando porque eu não tenho uma empregada para todos os dias. Eu não fico mais me lamentando porque isso, porque aquilo. Eu estendo uma roupa feliz, eu lavo uma louça feliz, eu aprendi a fazer comida. Eu quero ser uma mulher de fato, sabe? No que a gente foi feita para ser. E a minha vida começou a se transformar muito dessa forma. E aí tudo foi acontecendo de maneira providencial mesmo de Deus, assim. Ele foi colocando a mão em tudo, foi tocando tudo. Então, eu comecei a conhecer pessoas, eu comecei a me aproximar de pessoas, pessoas começaram a se aproximar de mim, situações começaram a acontecer inexplicavelmente. Conheci São José Maria Escrivá também de um jeito muito louco, muito aleatório. Quando eu vi, eu falei, gente, é isso. E aí eu, né, me tornei devota dele, seguindo os ensinamentos dele, e ele norteia a minha vida totalmente hoje em dia. E quando isso tudo foi acontecendo, eu fiquei muito em dúvida. Eu falei, meu Deus, eu trago isso para a rede social, eu não trago isso para a rede social, eu falo sobre isso, eu não falo sobre isso. Eu sabia que muitas pessoas que me acompanham tinham visto que eu tinha me convertido, né, à igreja evangélica. Como que vai ser isso? Como que vai ser essa aceitação? O que eu vou falar? O que eu vou explicar? Mas eu fui rezando e fui pedindo para que a gente, né, para que eu tivesse essa sabedoria, esse discernimento, que chegasse o momento certo, e aos poucos eu comecei a compartilhar. E mesmo ainda muito insegura, hoje eu tenho uma certeza na minha vida que é a fé católica, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Faz muito sentido, me dá vontade até de chorar, assim, sabe? É tudo muito simples, não existe outra, sabe? Não existe outro caminho, não existe outra nada, é tudo muito perfeito, tradição, tudo, enfim. E hoje eu tenho essa certeza forte na minha vida de que eu quero, de alguma forma, conseguir levar isso para as pessoas. Isso que eu vivi, essa transformação que eu vivi, a transformação da minha vida é uma coisa absurda, uma coisa louca. Quando eu olho para trás, eu falei com o Magno ontem, eu falei, nossa, eu quero resetar a minha vida, sabe? Quantidade de coisa errada que eu fazia, ruim que eu fazia, quanto que eu deixava a desejar, sabe? Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto tudo, assim. Simplesmente por não ter Deus em primeiro lugar, por não ter esses conhecimentos, essas doutrinas, enfim. Mas, né, eu só posso agradecer a Deus a graça de ter sido tocada e em tempo, né, que eu ainda posso fazer muito por muitas pessoas, pela minha própria vida, pelo meu casamento. Aí a gente, né, eu senti esse desejo fortíssimo do matrimônio. Quero viver um matrimônio de fato real, dentro do que é o sacramento, porque por todo esse tempo eu vivi um casamento sem ser casada, sabe? Duas pessoas morando na mesma casa. E aí eu tinha muito da vaidade, do egoísmo, da soberba, sabe? Eu não sei como que o Magno, é muita fé mesmo, gente, que esse homem tem, sabe? Porque eu acho que ele via em mim, assim, que esse momento ia chegar. Então, ele por muito tempo fez a minha função, sabe? Em várias coisas, porque eu não fazia. Ele por muito tempo aguentou a barra mesmo. Mas isso é para outro vídeo. Isso é para outro vídeo. Então, assim, eu quero viver os sacramentos, sabe? Quero viver de acordo com a doutrina mesmo, com a fé, com tudo. A gente já está vivendo, assim, maravilhas mesmo de Deus. Então é isso, assim, a minha conversão, ela foi dessa forma. Eu acho que mais de coração aberto e mais explicada do que isso não tem jeito. E agora eu tô vivendo esse momento de incerteza mesmo, sabe? De saber o que fazer com tudo isso, como fazer com tudo isso, como chegar a mais pessoas com isso, como ajudar outras pessoas com isso. Mas eu tenho certeza que Deus vai me orientar, vai me guiar de algum jeito e tudo vai dar certo. Então, é isso. Tá feito, tá gravado o meu relato. Espero que eu possa, de fato, né, tocar pessoas com esse testemunho, que eu possa, de fato, mostrar para as pessoas como que ter Deus em primeiro lugar na vida é transformador e é muito necessário. Então, assim, recomendo muito que façam isso. Foi um vídeo sem corte, sem edição, sem nada. Sentei e comecei a falar. Um beijo e até o próximo vídeo.